Oi, Carol, bom dia a você, bom dia, Pedro, a quem nos acompanha nesta manhã de segunda-feira aqui no Novo Dia. Bom, o Congresso Nacional retorna hoje com uma sessão solene marcada para as 3 horas da tarde. É uma cerimônia que vai ser presidida pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Isso inclui também a leitura da carta do comunicado do Executivo com as prioridades do governo federal para 2026 e também, é claro, o comunicado oficial do Judiciário. O Judiciário também deve encaminhar uma carta, um comunicado oficial ao Legislativo. Depois, os dois presidentes, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, realizam seus discursos, consolidam e encerram, assim, a cerimônia. Lembrando que também é a 4ª cerimônia legislativa que os deputados e senadores vão celebrar hoje, então, de abertura dos trabalhos, que marca o último ano do 3º mandato do presidente Lula, justamente em um ano eleitoral. E aí, dentre as prioridades que estão para ser discutidas este ano no Legislativo, eu destaco ali as pautas envolvendo a segurança pública, da área da segurança pública, inclusive as pendências de 2025, como a PEC da segurança, o PL antifacção também. A ratificação do acordo Mercosul e União Europeia, que existe uma convergência dentro do Congresso Nacional para analisar o mais célere possível esse acordo no Congresso Nacional. E, em paralelo, cresce também ali a pressão por uma investigação do Congresso Nacional em relação às fraudes envolvendo o Banco Master, né? As suspeitas de fraude do sistema financeiro do banco, seus desdobramentos políticos, a citação de ministros do Supremo Tribunal Federal que impulsionam também essas articulações para uma possível ou não abertura de uma CPI ou uma CPMI, Senado e Câmara, para poder apurar mais detalhes do Banco Master, né? Mas já existe também outras CPIs em andamento que podem sim, de fato, já ter essa articulação por parte de deputados e senadores, especialmente no Senado Federal, como é o caso da CPI do crime organizado e da CPMI do INSS, que caminham ali para poder ouvir Daniel Vorcaro, também convocar os 2 irmãos do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Então, esse tema deve ser tratado com uma certa veemência no Congresso Nacional de alguma forma. Se não houver ali uma CPI, especialmente do Banco Master, os parlamentares podem aproveitar essas CPIs já em andamento, como é o caso também de uma análise de um grupo de trabalho que foi formado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, que é presidida pelo senador Renan Calheiros e que pretende também ouvir figuras chaves desse caso do Banco Master. No campo político, a oposição no Congresso Nacional vai trabalhar nesse primeiro semestre, um semestre curto de ano eleitoral, já que no segundo semestre os parlamentares estarão em seus redutos eleitorais. Eles devem, então, trabalhar nesse primeiro semestre para poder derrubar o veto do presidente Lula em relação ao PL da redução de penas aos condenados por atos antidemocráticos, né? A oposição trabalha, então, em cima desse veto de derrubada. Lembrando que o presidente Lula vetou integralmente no dia 8 de janeiro deste ano. Já o governo federal tenta destravar algumas pautas mais populares, especialmente por ser um ano eleitoral. Isso inclui a estratégia também por parte da base governista, né? Como, por exemplo, destravar o projeto que regula o trabalho por aplicativos, que está sendo negociado pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, também pelo ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos. Também outras prioridades envolvendo a escala 6x1, o fim da escala 6x1 e a tarifa zero no transporte público. Como eu disse anteriormente, são temas de potencial, com um potencial de exploração ali do eleitorado do presidente Lula. Em relação aos vetos presidenciais, os vetos eles podem se arrastar por anos, né? Eles têm ali uma validade para ser analisado pelo Congresso Nacional até 30 dias, mas eles podem se arrastar por anos e aí os parlamentares podem, então, no caso, trazer vetos para análise, né? No Congresso Nacional hoje existe 73 vetos presidenciais, 72 são do presidente Lula e um é do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então são vetos ali, como eu citei, da redução de penas do 8 de janeiro, a unificação de idade de concursos públicos policiais, a mudança também de prazo de regularização de imóveis rurais e aí só para finalizar tem as medidas provisórias. E aí eu cito para vocês que no Congresso tem 26 medidas provisórias pendentes.
seguintes. Já nessa segunda-feira, os parlamentares vão analisar a MP do Auxílio Gás do Povo e também uma outra que libera um crédito extraordinário ao Ministério da Agricultura. Essas são as pautas de prioridades para esse primeiro semestre, hoje começando então com a sessão solene de abertura dos trabalhos do Legislativo. Carol.